Mulher, você conhece a Lei Maria da Penha? Estamos há 19 anos com uma das leis mais completas de proteção à mulher em relação à violência doméstica e familiar de gênero. Que os 19 anos da Lei Maria da Penha não seja apenas uma data do calendário, mas um chamado à ação, à responsabilidade coletiva e à esperança de que um dia nenhuma mulher precise ter medo dentro da sua própria casa. Se você também acredita nisso, compartilhe esse vídeo, converse com a sua rede e, se precisar, procure informações no telefone 180. E nós seguiremos lutando pelo seu fortalecimento. A Lei Maria da Penha existe para proteger você. Juntas e juntos, somos mais fortes. Muito obrigada e um grande abraço. Segundo pesquisa do Data SSP Piauí, cerca de 90% das mulheres que sofreram feminicídio não tinham medida protetiva. Que fatores fazem com que essa mulher não busque proteção? Eu estou com Lucineide Barros, que é professora da UESP, Universidade Estadual do Piauí, é também feminista da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, e a gente vai falar sobre os 19 anos da Lei Maria da Penha. Seja muito bem-vinda aqui mais uma vez. Obrigada. Então, a gente vai falar sobre os 19 anos da Lei Maria da Penha e a quantidade de feminicídios está estarrecedora. Tudo de uma notícia e das mais escabrosas. A gente chega perto de fôlego, né? É verdade. Como é que se avalia esse aumento dos feminicídios e o que pode estar acontecendo com a Lei Maria da Penha? Primeiramente, eu penso que nesse momento de aniversário da lei, é muito importante reafirmar a importância de ter uma lei como esta, que passados quase 20 anos, continua sendo avaliada como uma das melhores leis do mundo. Isso. E que não é uma lei para punir, é uma lei para proteger as mulheres. Mas nessa ação de proteger, tem uma série de requisitos que são afirmados textualmente, que o Estado e a sociedade devem dar conta. Então, eu penso que é muito importante reafirmar isso. É muito importante no Brasil termos a Lei Maria da Penha, continua sendo uma conquista da sociedade, em especial das mulheres. Porém, contraditoriamente, e isso precisa ser objeto de investigações com profundidade para compreender que fenômeno é esse. Que enquanto os últimos dados sobre as violências mostram que as violências motivadas por iniciativas, de modo geral, diminuíram, aumentou a violência contra a mulher, inclusive esse tipo de violência que se dá de modo extremo, que está configurado nesse momento como feminicídio. Tem muitas análises já em andamento sobre esse fenômeno, inclusive tem uma produção da Organização Mundial de Saúde que levanta alguns elementos apresentados como elementos explicativos para esta situação. São basicamente 3. Sim. O primeiro trata sobre a condição educacional, não é exatamente a escolarização, é a condição educacional, principalmente a educação em relação às leis e ao direito. Então, onde há baixa condição educacional, essa condição de manutenção da violência contra a mulher, contra nós mulheres, tende a aumentar. Um outro fator levantado é a desigualdade entre homens e mulheres nas relações de poder, que esse dado da OMS vai mostrando que, muito embora a gente tenha ampliado os nossos espaços de participação, de incidência, ainda há grande desigualdade entre o poder exercido por homens e por mulheres, tanto nos espaços públicos, esses espaços institucionalizados, como os poderes executivo, legislativo, judiciário, como na sociedade.
E uma terceira dimensão é a naturalização da violência. A OMS afirma que onde há uma tendência a entender que isso faz parte mesmo da vida, do cotidiano, não é? As violências tendem a se estabelecer, ou seja, em situações em que se torna normal, natural, resolver os problemas pela violência. Então é necessário dizer por todos os meios que nenhum tipo de violência é admissível e que quando nós estamos diante de um cenário como esse, a gente precisa fazer uma leitura afirmativa de que o Estado e a sociedade estão em situação de fracasso. Estamos fracassando em uma batalha de assegurar a vida das mulheres, de assegurar a nossa proteção, a nossa vida. Evelyn, você é atriz, produtora, dançarina e também escreveu o texto da peça é ela. Fala aí pra gente, você começou aos 2 anos de idade. Conta essa história. Como a minha mãe era costureira, ela trabalhava no Teatro do Boi. Então, como eu convivia bastante com ela, eu ia para o trabalho dela, eu convivia também com um círculo ali artístico, né? Com as pessoas que faziam aulas, tinham ensaios de dança, teatro, enfim. Então eu sempre fui muito envolvida desde pequena nesse meio artístico. Foi o meu primeiro contato com o palco, foi o meu primeiro contato com o teatro, com a dança. E a gente circulou Teresina, apresentamos em vários locais em Teresina. Fala aí do projeto Ela. Como surgiu a ideia de falar sobre violência doméstica contra a mulher, de trazer para a cena teatral? Meu diretor, que é o Chico Borges, ele também é um dos criadores do espetáculo Ela. Como ele convivia nesse ambiente, tanto com amigos, família, e ele sempre via que as pessoas cometiam os tipos de violência contra a mulher, porque quando a gente fala de violência, as pessoas pensam que é só agressão física, mas não é. E ele pediu para que eu construísse um monólogo que contasse uma história real de uma mulher que vivenciou algum tipo de violência, né? E no espetáculo eu fiz a criação desse texto e eu conto como é essa história dessa mulher. E é uma vivência real mesmo. Essa vivência, quando você traz para o teatro, ela tem um efeito, ela tem um resultado na plateia. O que você sentiu? Para a plateia, eles ficam muito impactados. Eles choram no espetáculo porque eles sentem a dor, eles ficam sensíveis com aquela história. E é nesse momento que eu entendo e que eu fico muito grata por ter atingido o nosso objetivo, que é conscientizar, que é impactar as pessoas, que é deixar as pessoas sensíveis quanto a esse assunto, para que a gente possa trazer cada vez mais essa problemática e ser discutida nos dias atuais, cada vez mais, e que a gente possa também evitar. Muitas tem vezes. sinais. Tem sinais, né? E tem mulheres que querem te contar a história delas depois da peça, ou alguém que você conhece? Então, tem. Tem sim, inclusive adolescentes que vivem a violência assim, pela família mesmo. Eles sofrem por conta da família, da criação, dos pais. Então, assim, é um gatilho, na verdade. A peça é um gatilho para muitas pessoas que já vivenciaram algum tipo de abuso, né? Algum tipo de violência. É muito, muito importante isso que você está fazendo. Eu convidei você para cá, porque eu sabia que você ia trazer essa mensagem muito importante. E que as mulheres, tanto mulheres quanto homens, quanto todos os gêneros, saibam que precisa dar visibilidade às violências para que elas deixem de acontecer. Exatamente. Eu quero que você passe essa mensagem. Primeiramente, eu sei que quando uma mulher sofre algum tipo de violência, é muito difícil da gente falar, da gente conversar sobre isso com alguém. Por quê? Muitas vezes a gente não se sente aparada por aquelas pessoas. A gente já pensa que vamos ser julgadas, vamos ser criticadas, não vai dar em nada. E como que as pessoas podem te ajudar? E uma mensagem muito importante, que não é só para as mulheres, é para
todas as pessoas em gerais. Escute a mulher que está ali do seu lado. Muitas vezes ela está passando por uma situação que você não está sabendo, mas ela demonstra. Só que muitas vezes você não quer saber ou quer deixar passar. Enfim, não ignorem. É um assunto assim extremamente sério, que acontece com crianças, que acontecem com mulheres, meninas, adolescentes, e que muitas vezes a gente pode evitar que algo de ruim, que uma mulher possa perder a vida. Então, é importante a gente conversar, é importante a gente estar sempre atento aos sinais.